Um bom dia, sétimo ano. Espero que todos estejam bem, dispostos, animados para mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos fazer a revisão e a correção das atividades do bloco 10. Lembrando que são os nossos conteúdos estudados no nosso primeiro bimestre. Então, o que são máquinas simples? O que são alavancas? Como as alavancas são classificadas? Sobre a propagação do calor, o que é calor, o que é temperatura, né? Como está dividida essa propagação em condução, convecção e radiação, ok? Conto com a sua presença assistindo a videoaula até o final e fazendo a correção das atividades. Nós vamos começar com as máquinas simples. Espero que vocês estejam lembrando quais são as máquinas simples mais utilizadas no nosso dia. Eu coloquei umas imagens aí para nós memorizarmos, né? São o quebra-nozes, são o abridor de garrafa, os carrinhos de transporte de produtos, tesoura, martelo, pá, carrinho de mão, alicate, cortador de unha, né? Então são muitas as coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia como máquinas simples. O que é máquina simples? Foram desenvolvidas por homens ao longo da história para melhorar a condição do trabalho, principalmente no que se refere à redução do esforço físico. Por isso, o homem utilizou inicialmente meios auxiliares que lhe permitissem realizar trabalhos de modo mais fácil e com o menor gasto possível da sua força muscular. Em toda máquina simples estão associados três elementos: a força potente ou a potência, que é representado pela letra P, a força resistente ou resistência, que é representado pela letra R, e o ponto de apoio, que é representado pela letra A. Então vamos aos planos inclinados. São máquinas simples, muito usados no nosso dia a dia. A rampa é um exemplo clássico do plano inclinado, pois sem ela teríamos que deslocar objetos verticalmente, por exemplo, colocar coisas em um caminhão. Seria necessário usar uma força muito maior se não utilizássemos a rampa. A roldana é uma máquina simples formada por uma roda que gira ao redor de um eixo que passa por seu centro. Na borda da roldana existe um sulco, em que se encaixa uma corda ou um cabo flexível ou corrente, que podem ser fixas ou móveis. Aí eu coloquei alguns exemplos aí, né? As figuras representando a rampa com corrimão, onde as pessoas têm acesso a subir alguns degraus ou alguns lugares mais altos, o homem transportando uma caixa usando uma rampa inclinada, né, que é utilizado também como esteira para colocar mercadoria em caminhões, e como roldana eu coloquei alguns tipos de rodas e alguns tipos de engrenagem. Lembrando que elas são usadas em máquinas simples, né, com um eixo no centro e que facilita o quê? O desenvolvimento ou o trabalho para com o homem. Então, agora nós vamos relembrar o que é alavanca e quais os tipos, né? Como elas são classificadas. Então, as alavancas, elas funcionam como uma barra rígida que pode girar em torno de um ponto de apoio quando a força é aplicada para vencer a resistência. E são classificadas em interfixa, interresistente e interpotente. A primeira figura, ela representa a interfixa, o ponto de apoio encontra-se entre a potência e a resistência. Olha o modelo aqui do braço, ponto de apoio, a resistência. Então, a interfixa é esse processo aqui. Interresistente. Ó, a resistência fica entre o ponto de aplicação da potência e o ponto de apoio, que é o pé, né? O ponto de apoio são os dedos, a resistência é o calcanhar aqui suspenso. Então, é essa força que a gente faz é chamada de interresistente. Interpotente é o ponto de aplicação da potência, está entre a resistência e o ponto de apoio. O ponto de apoio aqui é o cotovelo, a força é a interpotência que faz até a resistência de segurar o peso na mão.
Então, lembrando, alavancas são barra rígida que pode girar em torno de um ponto de apoio quando a força é aplicada para vencer a resistência. E são classificadas em interfixa, interresistente e interpotente. Então, agora nós vamos aprender o que é temperatura, o que é o calor, né? Elas são conceitos fundamentais da termologia, que é a área da física que estuda os fenômenos associados ao calor, como a temperatura, a dilatação, a propagação de calor, o comportamento dos gases, entre outros. Muitas vezes, esses dois conceitos são utilizados como sinônimos, porém, apesar de estarem associados, eles são aspectos distintos. Então, existe uma diferença entre temperatura e calor. Então, o que é temperatura? É uma grandeza física utilizada para medir o grau de agitação ou a energia cinética das moléculas de uma determinada quantidade de matéria. Quanto mais agitadas essas moléculas estiverem, maior será a sua temperatura. O aparelho mais utilizado para fazer medidas de temperatura é o termômetro, que pode ser encontrado em 3 escalas: Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Mas o que é calor? Que também pode ser chamado de energia térmica, corresponde à energia em trânsito que se transfere de um corpo para o outro em razão da diferença de temperatura. Essa transferência ocorre sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até que atinjam o equilíbrio térmico. Propagação de calor. A propagação ou transmissão de calor pode ocorrer de 3 maneiras: condução térmica, convecção térmica e irradiação térmica. Vale lembrar que o calor, também chamado de energia calorífica, é um conceito da área da física que determina a troca da energia térmica entre dois corpos. Essa transferência de energia tem a finalidade de atingir o equilíbrio térmico entre dois corpos, ou seja, a mesma temperatura. Assim, um corpo mais quente transfere calor para um corpo mais frio, até que ambos tenham a mesma temperatura. Então, nós estamos falando da propagação de calor, como que ocorre, né? E ocorre de 3 maneiras: condução térmica, convecção térmica e irradiação térmica. Aí, eu coloquei esse exemplo aí, né? Do fogo com a panela e com a água. Então, aqui ocorrem os 3 processos. Radiação, primeiro, condução, convecção e radiação, né? Essa transferência de energia, ela pode atingir o quê? O equilíbrio térmico entre dois corpos, ou seja, a mesma temperatura. Assim, um corpo mais quente transfere calor para um corpo mais frio e que ambos tenham a mesma temperatura. Então, o fogo aquece a panela, que aquece a água, que há quebra de moléculas e dos átomos e ela alcança a mesma temperatura. Tipos de propagação do calor. Então, o que é uma condução térmica? A energia calorífica é transmitida por meio de corpos sólidos que aquecem, seja pelo calor do fogo ou pelo contato com outros mais quentes. Assim, quando aquecemos um corpo sólido, a energia cinética aumenta e, consequentemente, a agitação das moléculas. Convecção térmica. Esse tipo de transmissão de calor ocorre em substâncias que estejam no estado líquido ou gasoso. Criam-se correntes circulares chamadas de corrente de convecção, as quais são determinadas pela diferença de densidade entre o fluido mais quente e o mais frio. E irradiação térmica, por meio das ondas eletromagnéticas,
ou ondas de calor de um corpo, ocorre a transferência de energia térmica. Nesse caso, as partículas elétricas de um objeto aumentam da mesma forma que a sua energia cinética. Agora nós vamos às atividades. Lembrando que nós estamos fazendo uma revisão dos nossos conteúdos estudados nas nossas aulas anteriores, do nosso primeiro bimestre. 1. Analise as afirmações a seguir relacionadas às máquinas simples. As máquinas simples apresentam dois tipos de forças, a força resistente e a força de apoio. São só dois tipos de força? Não, então está incorreta. O abridor de tampas de garrafas e o carrinho de mão são exemplos de alavanca interresistentes? Sim. Né? 3. Plano inclinado é uma superfície plana e inclinada que forma um ângulo menor que 90 graus com a superfície horizontal? Sim. Então, quais estão corretas? A letra C, que tem a alternativa 2 e a alternativa 3. 2. Relacione os tipos de alavancas a seguir às suas definições adequadas. Letra A, interfixas. Letra B, interresistentes. Letra C, interpotentes. Então, nesse tipo de alavanca, a força potente está entre o ponto de apoio e a força resistente. Então, nós estamos falando das alavancas interpotentes. Tipo de alavanca onde o ponto de apoio está situado entre os pontos de aplicação de força e o objeto a ser movimentado. São as alavancas interfixas. B, né? A alavanca interresistente, em que a força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente. Letra B, né? Que é a interresistente. Nós vamos à atividade 3. Eu creio que essa experiência aqui todos nós já vivenciamos, né? Essa experiência científica, até saber que era científica, né? Você já fechou a janela de sua casa em dias com a temperatura baixa para não deixar o frio entrar? Como essa frase em destaque poderia ser explicada com os termos associados à física? Olha a frase em destaque, né? Não deixar o frio entrar. Então, é para nós destacar e explicar. Então, fisicamente, estamos falando que se deixarmos a janela aberta nesses dias, a temperatura da sala irá diminuir, pois haverá transferência de calor interno para o ambiente externo. Tá? Se você ainda não realizou essa experiência, faça esse teste aí, né? Fisicamente. 4. O chá é uma bebida extremamente versátil e adorada pela maioria das pessoas e vai muito bem em várias ocasiões. O chá pode trazer inúmeros benefícios para a nossa saúde e acaba sendo consumido não apenas pelo seu sabor. Vai um chazinho? A chaleira já está no fogo. O tipo de propagação de calor que ocorre numa chaleira para aquecer a água é do tipo de condução? Não. Irradiação? Não. Convecção? Sim. Né? Olha a representação aí do desenho. Aquecimento? Não. Então, a alternativa correta é a letra C, convecção. Atividade 5. Analise as afirmações a seguir e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas. Letra A. O processo de condução térmica é caracterizado pela interação entre átomos de diferentes temperaturas? Verdadeiro. Né? Para que ocorra a condução térmica, a interação entre os átomos de diferente temperatura, o frio com o quente. Né? B.
A irradiação é uma das formas de transferência de calor e ocorre em decorrência da movimentação ascendente e descendente de porções de um fluido em diferentes temperaturas? Falso, né? A irradiação não precisa de contato. Lembra do Sol que eu expliquei para vocês? Ele transmite a irradiação sem que ninguém o toque nele. Letra C. Condução, convecção e radiação possuem em comum o fator de que deve haver uma diferença de temperatura entre diferentes corpos ou em diferentes pontos do mesmo corpo? Sim. Para que ocorra a condução, convecção e radiação, tem que haver a diferença de temperatura entre os corpos ou entre os mesmos corpos. D. Os ares condicionados são instalados geralmente em locais altos, já que o ar frio que eles produzem é menos denso que o ar ambiente. Com isso, o ar frio sobe e o ar quente desce, até que todo o cômodo esteja em equilíbrio térmico. Falso, né? Então, o ar condicionado é instalado geralmente em lugar alto para que o ar frio desça, né? E o ar frio e o ar quente suba para que haja um equilíbrio térmico naquele ambiente, tá? É o contrário, viu? O ar frio desce, o ar quente sobe. Então, assim, espero que você tenha feito a revisão, que você tenha feito leituras, que você tenha feito a correção das nossas atividades. Lembrando que essa atividade é uma correção de todos os conteúdos estudados no primeiro bimestre. E obrigada pela tua presença, né? Sua atenção assistindo nossa videoaula. E até a nossa próxima aula. Beijos e até breve.